Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer essa atividade seguindo aqui o nosso cronograma da semana do dia 14/6 ao dia 18/6. Nós vamos fazer as atividades do dia 15/6 do livro Conectados de Língua Portuguesa, de palavra em palavra, artigos, páginas 86 e 87, e também as atividades do dia 17/6, conectados também de língua portuguesa. Qual é a letra? O O e U em final de palavra, páginas 88 e 89, tá bom? Vamos começar então? Na página 86 de palavra em palavra, artigos. Questão 1. Leia o poema e observe os termos destacados. De tia e estrela. Tia Tianinha tinha uma estrela na testa. A estrela da tia sumia de dia e à noite fazia festa. É um poema do Elias José, está no livro Um Jeito Bom de Brincar, São Paulo, FTD 2002, página 26. Tá? Então, os artigos aqui que estão destacados são as palavras uma e a, tá? Os artigos uma e a. Então, se refere a uma estrela e a estrela, tá? Os dois são artigos femininos, porque a palavra estrela é uma palavra feminina, tá? Então, aqui na primeira questão, qual que é a diferença de sentido entre dizer uma estrela e a estrela? Qual que é a diferença de sentido? Você sabe? Aqui, quando você fala uma estrela e a estrela, aqui no caso de uma, quando você diz uma estrela, pode ser qualquer estrela. E quando você fala a estrela, a referência é uma determinada estrela, tá? Então, uma estrela pode ser qualquer estrela e a estrela quer dizer que é uma determinada estrela, tá? Que você conhece, que está mais próximo de você. Na 2, complete as frases com as palavras que deem sentido a elas, tá? Então, as palavras que deem sentido. Aqui, no caso, são os artigos que você vai usar, tá bom? Igual tá aqui, ó. Aí na explicaçãozinha aqui embaixo. Então, gostaria de ter o quê? Um amigo ou um amigo que morasse perto de casa? Então, você vai usar o artigo um ou uma. Amigo não é uma palavra masculina? Então, seria um, né? Correto. Então, você vai completar. Gostaria de ter o quê? Aí, você vai colocar aqui o artigo. Um amigo que morasse perto de casa. Na letra B, ganhei lindo cachorrinho vira-lata. É um lindo cachorrinho ou uma linda cachorrinho? Tá? Então, preste atenção na palavra que vem depois. Se ela for masculina, você vai usar um. Se for feminina, é uma. Então, C. Aí, aqui você vai usar o artigo o ou a, tá? Esse é o bichinho que eu queria ou a bichinho que eu queria. Então, aqui você vai usar o ou o a. Bichinho é masculino, termina com o. Então, aqui o artigo correto é o o, que você vai usar antes da palavra bichinho, tá bom? Na D, cuidado com gatinha. A gatinha ou gatinha? Gatinha não é uma palavra feminina que termina com a? Então, quer dizer que você vai usar o a antes do substantivo gatinha. Então, cuidado com a gatinha. Aí você vai colocar o a aqui. Na E, de sobremesa vou querer uma fruta ou fruta. Então, qual que fica melhor? Uma ou um? Tá? Então, você vai completar aqui usando o uma ou o ou o a, tá? São os artigos. Antes dos nomes, podemos usar as palavras o, os, uns, as, uma, umas. Essas palavras são chamadas de artigos. Os artigos indicam se os substantivos são masculinos ou femininos e se estão no singular ou no plural, tá? Então, o é singular, os plural, um singular, uns plural, tá? E o a gente sempre vai usar para palavras masculinas, substantivos masculinos, e o a para substantivos femininos, né? Como a Pro falou aqui, fruta, por exemplo, é substantivo feminino, então o que antecede é uma, tá bom?
Na 3, reescreva esses versos do poema Sítio, acrescentando os artigos a ou o antes dos substantivos destacados. Então, colhe cenoura e caqui, joga couve na panela. Então, você vai colocar colhe a cenoura e o caqui, joga a couve na panela, tá? Então, você vai colocar o a antes da cenoura, o antes do caqui, o a antes da couve, tá? Então, você vai reescrever colocando os artigos. Então, os artigos femininos ou masculinos. Colhe, cenoura é uma palavra feminina, porque termina com um A. Então, a cenoura, tá? E o caqui, tá? E aí, aqui embaixo você escreve também, joga a couve na panela. Na linha de baixo você copia o segundo verso do poema lá do sítio. Na 4, quais artigos você pode usar antes desses nomes? Aí esse nome aqui, gato, folhagem, casa, colar. Qual artigo você pode usar? Aí você tem esses artigos, o ou a, o um ou uma, tá? Você escolhe um desses e vai colocar. Gato, por exemplo, é masculino. Por que eu sei que é masculino? Porque termina com o. Toda vez que terminar com o, ele é masculino. Então, eu posso usar o gato ou um gato, tanto faz, tá? O gato ou um gato. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. É a folhagem ou folhagem? É o colar, a casa ou casa, tá? É só prestar atenção como termina. A folhagem, por exemplo, é a folhagem, tá? Apesar de não terminar com a nem com o, ela é uma palavra feminina. Então, eu vou usar o a ou uma aqui. Colar termina com a, mas não é feminina, tá? Porque você não fala a colar, nem uma colar, você fala o colar, um colar, tá? Que é o artigo que combina mais com a palavra, tá bom? Apesar dele terminar aqui com R no final, não é com a nem com o, né? Então, ele combina mais com o artigo masculino, que é o e o um. E a casa? A casa já fica mais fácil. Se ela termina com a vogal A, então ela é feminina. Então, eu posso usar ou a ou uma aqui. Escreva uma frase com cada uma dessas palavras, empregando corretamente os artigos. Então, você vai, em cada linha aqui, você vai escrever uma frase. Por exemplo, com o gato. Você pode escrever, eu tenho um gato bonito na folhagem. Achei essa folhagem linda. Um colar. Minha mãe tem um colar de pérolas. A casa. Minha casa é grande, tá? Então, você vai inventar frases com cada uma das figuras aqui acima, tá? Nas linhas abaixo. Na 5, complete as frases com as palavras que concordam com os artigos. Então, aqui você vai completar com as palavras que combinem com os artigos. Então, as foram passar as férias em um sítio. As o quê? Pode ser as crianças, as meninas, as garotas. Por quê? O as aqui é um artigo feminino, então a palavra que vier depois dela tem que ser feminina também, tá? Então, foram passar as férias em um sítio. Então, pode ser as crianças foram passar as férias em um sítio. Faz sentido, né, na frase. Então, pode ser as crianças. Também combina com as meninas e as garotas. Os foram colocados em um vaso transparente. Aqui você pode colocar o quê? Os girassóis, os cravos, os crisântemos, qualquer flor que seja masculina. Por quê? Eu estou usando o artigo o e ele é masculino, tá? Então, tem que combinar aqui com o artigo que vem antes, tá? Que é masculino. Aqui está falando de foram colocadas em um vaso transparente, quer dizer que está falando de plantas. Tem que ser uma planta masculina aqui para combinar com o artigo. Qual é a letra o e u em final de palavra? 1. Leia estas palavras que foram retiradas do poema Sítio. Então, amarelinho, araçazeiro, mato, menino, rastro, arado, bonito e cabrito. Separe as sílabas dessas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Então, aqui você só vai separar a sílaba. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, por exemplo, amarelinho, que é a primeira ali, ó. Eu vou escrever amarelinho.
E aí você vai falar ela em voz alta para descobrir qual que é a sílaba tônica, qual que é a sílaba mais forte para você circular. Aí circular, você pode circular ela aqui, tá? Aqui em cima ou aqui se você quiser. Uma das duas possibilidades. Então vamos falar ela em voz alta. Amarelinho. Então foi o li que eu falei mais forte, ó. Amarelinho. Então é o li que eu falei mais forte. Posso circular ele aqui ou aqui, tá bom? E aí eu vou fazer isso em todas as palavras, separar a sílaba e achar a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, e circular, tá bom? Na B, qual que é a sílaba tônica de todas essas palavras? E aí você vai colocar para mim qual que é a sílaba, se é aqui a última sílaba da palavra, se é a penúltima ou se é a antepenúltima, tá? Sempre olhando daqui, ó, da última sílaba da palavra, a penúltima e a antepenúltima. Aqui no caso, você vai perceber que vai ter uma regularidade. Todas aqui dessas palavras vai ser a penúltima sílaba mais forte, tá? A penúltima. Então presta atenção que todas aqui vão ter a penúltima mais forte. Por exemplo, rastro vai ser o ras, que é mais forte. O arado, então é urá, tá? Então tá vendo que tem uma regularidade? Todas são a penúltima. Daí você vai colocar aqui a penúltima sílaba, tá? Que ela tá perguntando qual que é a sílaba tônica, que é a mais forte das palavras que você separou acima. Na C, todas essas palavras terminam com a letra. Que letra que termina todas essas palavras aqui, ó? Qual que é a vogal? Termina com uma vogal, ó. Todas elas terminam com uma vogal. Qual é? Aí você vai colocar aqui na letra C. Na 2, desembaralhe as sílabas e escreva as palavras formadas. Circule a sílaba tônica de cada uma. Então, aqui, ó, você vai desembaralhar. Aqui forma uma palavra, essas duas sílabas. Bumbã, não. Eu vou ter que juntar ela de outra forma. Então, vai ser o quê? É o bambu. Ah, ó, bambu. Aí formou a palavra, bambu. E aí eu vou circular a sílaba tônica do bambu, ó. Bambu, bambu. É o bu que é a sílaba tônica, então eu vou circular o bu. Aqui, se eu juntar essas sílabas aqui, eu vou ter o uirapuru, tá? Que é um pássaro. É bem diferente o nome, tá? Então eu vou começar aqui, uirapuru, tá? Uirapuru. E a última, e a sílaba tônica vai ser uru, tá? Uirapuru. Vai ser uru, que é a última sílaba aqui da palavra que vai ser a tônica. E aí aqui vocês vão achar essa e também vão circular a sílaba tônica aqui na frente, tá? Na letra A sílaba tônica dessas palavras é a... Aí você vai ver aqui, ó. Dessas palavras que você viu acima, a sílaba tônica é a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Você vai perceber que todas elas vão ter a última sílaba tônica. Você já pode marcar aqui que todas elas são a última sílaba tônica, tá? B. Todas essas palavras terminam com que letra? Que letra que você viu que vai terminar, ó? Só preste atenção na primeira, que todas as outras vão se repetir, que vão todas terminar com a mesma letra aqui. Aí você vai escrevê-la aqui. É uma vogal, tá? Aí na próxima página, questão 3. Com as atividades 1 e 2, o que você descobriu quanto ao uso das letras O e U no final das palavras? O que você descobriu aqui com o uso do O e do U? Você percebeu que as palavras terminadas com U, elas têm a sílaba tônica na última sílaba? E as terminadas com O, elas têm a sílaba tônica na penúltima? Você percebeu aqui, ó? Tá? Então, as que terminam com U são a última sílaba tônica. E as terminam com O aqui de cima são a penúltima sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, tá bom? Na 4, complete as palavras com U ou O. Então, aqui você vai colocar, é pirulito, sapato, tatu, molho, jogo, bauru, medo e amigo. E aí você vai colocar se é com O ou com U que elas terminam, tá? Escreva rimas para essas palavras. Tá? Aqui na próxima, escreva rimas com essas palavras. Essas palavras aqui que você preencheu com O, com U, que rima, por exemplo, com pirulito. Vou fazer a primeira aqui, ó. Só para você saber como é, tá? Pirulito. O que rima com pirulito? Ah, cabrito. Por que cabrito, ó?
porque as duas terminam com to, tá? Então, as duas terminam com... Aliás, terminam com ito, né? O i e o to. As duas terminam iguais, por isso elas rimam, tá? Então, pirulito, cabrito. E aí, cada uma das palavras aqui, você vai achar uma rima, uma outra palavra que rima com ela, tá? Na 5, descubra os nomes das frutas e complete a cruzadinha. Então, aqui, por exemplo, é caju. Aí, você vai colocar, ó, caju. Essa fruta aqui é o cupuaçu. Essa aqui é morango. Essa daqui é o genipapo, tá? Ó, então, você vai... Essa daqui, ó. Genipapo, com J, tá? Cupuaçu, morango e genipapo, tá? São as frutas que você vai preencher aqui. Na letra A, o genipapeiro dá o quê? O genipapeiro é a fruta que você descobriu acima ali, começa com J. Na B, o cajueiro dá o quê? Que fruta que o cajueiro dá? Aí você vai escrever o nome da fruta. É o caju, né? Na C, o morangueiro dá. O que o morangueiro dá? É o nome da fruta. Na D, o cupuaçuzeiro dá. Aí você vai escrever o nome da fruta também que você achou acima na cruzadinha, tá bom? Então, de língua portuguesa, por enquanto é isso. Tchauzinho, até a próxima!